Meus amigos e minhas amigas, eu e Fernanda Las Casas estamos aqui dando gargalhadas, mas já já eu te conto por quê. Porque eu e ela vamos começar a falar sobre família, mitos ancestrais e crise da maternidade, que é uma obra que começou como verdadeiro sucesso. E assim que ela entrar, eu vou pedir para ela explicar para a gente a que se deve esse estrondoso sucesso dessa obra. Deixa eu Doutora Fernanda Lascas, advogada pesquisadora, doutora em Direito Civil pela USP, mestre em Função Social do Direito da FADISP, especialista em Direito da Família e Sucessões pela ESA. Ei, Fernanda, bom dia! Olá, querida. Tudo bem? Tudo bem? Melhor agora, Léo. Que coisa boa. Só estou terminando aqui com seu currículo. Professor de Direito Civil, Digital, Bioética e Famílias nos cursos de pós-graduações do EBRAD, da Universidade Estadual de Londrina, a UEL, do curso da MASO, Escola Superior da Advocacia dos Advogados do Brasil, presidente da Comissão Nacional de Pesquisa do IBDFAM e TikToker. Porque a Fernanda é mais ativa do que eu no TikTok, impressionante. Tem que lhe dar os parabéns. E ao lhe receber, eu quero perguntar o seguinte: a que devemos tamanho sucesso dessa obra maravilhosa? Na verdade, Léo, essa obra aqui, ela significa a resposta de muitas perguntas que não só eu, como outros advogados vêm fazendo ao longo dos anos, não é? Perfeito. Então, vamos lá. Eu advogo há mais de 25 anos na área de família, sucessões. E nessa área, a gente viu muitas mudanças significativas na legislação, mas tem coisas que nunca mudam. E Sim. isso que a gente fica falando, meu Deus, mas o mundo mudou tanto, a gente tem o TikTok, né, que você estava brincando agora. Como é que algumas coisas não mudam? E o que nunca muda, por exemplo? Nunca muda, por exemplo, a forma como a mulher é vista na sociedade, como se fosse sempre vulnerável, como se ela fosse sempre um cidadão que, no momento que tem a maternidade, ela se coloca numa posição de um valor menor no mercado de trabalho. E o homem, como sempre, sendo inapto à paternagem. É isso que a gente vê, algumas situações que a gente vê na vara de família. E aí, quando eu comecei a escrever esse livro aqui, eu queria entender, né? Uma vez que na advocacia a gente encontra tanto sofrimento, tanta coisa, né, na área da família, Léo, eu pensei, quando eu comecei a pesquisa, eu quero responder algumas perguntas. Então, por que os pais são sempre impedidos de ficar com a guarda das crianças quando os filhos são pequenos? Por que as mães, quando acabam aquela conjugalidade, o casamento neoestável, por que quando elas querem sair à noite, começar a namorar, sempre elas são julgadas e punidas pela sociedade? Às vezes elas podem até perder a guarda, não é? São questões práticas que numa pesquisa eu encontro, porque eu falo assim, eu sou advogada, sou uma pessoa irresignada com algumas situações e com isso eu virei pesquisadora. É nessa ordem. A pesquisa surgiu para poder tentar responder algumas coisas que as pessoas estavam querendo saber, né? Então, e a pesquisa hoje faz parte de mim. Hoje eu já não me vejo mais como só advogada, também me vejo como uma pesquisadora, aquela que está buscando soluções diferentes para problemas velhos, vamos colocar assim, que só muda o nome, entendeu? Mas muda completamente o olhar, né, Fernanda? Quando você começa a pesquisar, e aí eu já te provoco a falar dessa questão dos mitos ancestrais, você começa de fato a ver o problema sobre uma outra ótica que, no fim, se justifica. Opa, está assim porque a gente vem interpretando dessa forma há décadas, né? Há décadas, há séculos, se a gente puder colocar de uma forma mais Com certeza. verossímil. Por quê? Olha lá, se a gente for olhar o passado, a gente consegue olhar até o quê? O século XIX ali, que a gente vê as situações, depois da Revolução Industrial, que a gente vê algumas situações de fato. Mas quando a gente vai procurar resposta, por que as coisas são assim, a gente não pode achar as respostas através do que falavam do passado. Ah, porque sempre foi assim, ou respostas do Gênesis, porque a mulher nasceu com essa disposição, né? E também a Ou gente não pode bíblica, achar. né? A Oi? culpa foi dela. Ou É isso, a bíblica. culpa foi dela, né? Do pecado original. Aí se Isso, encontra adoro. Lilith, né? Então, É. essa obra aqui é legal, sabe por quê? Porque ela me ensinou eu fui realfabetizada em ser mulher. Olha que loucura. Olha que bacana. É muito louco, porque na medida que a gente vai pesquisar algumas respostas, a gente consegue encontrar algumas questões que eram ocultas.
reveladas aqui. Então, a gente encontra as mulheres que tiveram uma história inventada na pré-história, em que colocaram lá na pré-história, em que a mulher ficava na caverna, só faltava colocar que ela varria, né? Lembra que no colégio a gente tinha aquelas coisas figurativas, os livros, que era toda vez que o homem ia se relacionar com a mulher, ele puxava ela pelos cabelos. A gente viu até em desenho animado, isso era uma comédia. E isso, na verdade, se a gente for olhar a fundo, ele dá uma naturalidade para a violência sexual, para a violência dentro do casamento. E que isso foi ensinado, mas foi ensinado por quê? De onde surgiu isso aqui? Eu comecei a perguntar, mas quem falou isso? Foi a pré-história? Mas será que os antropólogos foi? Aí eu fui olhar a antropologia, fui olhar a arqueologia. Aí a gente vai fundo, né? Quando a gente começa e gosta de um assunto, a gente vai fundo. E a gente encontra na arqueologia achados aí no Peru em 2013 de sítios arqueológicos e que mostram que as mulheres eram caçadoras. Eu falei, opa, então essa divisão de gênero é diferente, então essa é uma história inventada. Então eu fui fazendo algumas provocações aqui de acordo com a minha indignação. Porque, sabe, Léo, eu falo muito de mulheres aqui, e nos mitos eu falo por que os homens também sofrem na situação atual, porque eu também trabalho com homens, a maioria dos meus clientes são homens. Olha. Então, apesar de aqui tratar muito Final sobre dos mulheres, né, a gente também tem que olhar que no patriarcado não são só as mulheres que acabam levando uma conta, elas pagam uma conta maior, mas o homem também paga a conta. Por que sempre que uma mulher fala, por exemplo, num processo judicial, né? Porque a gente olha um livro, a gente acha que é um livro teórico, mas não, ele tem que ser usado na prática, senão ele não tem valia, né? Um livro aqui, né? Sociológico, jurídico. Aí, se a gente olhar as ações judiciais, se uma mulher chega numa ação e fala, ele foi violento, a gente sabe que a Lei Maria da Penha fala que a palavra da mulher tem que ser respeitada. Eu concordo, certo? Fernanda, seu áudio sumiu para mim. Ah, Voltou, voltou? voltou. Voltou, tá. Então, a gente já tem uma visão, já um pré-julgamento da antiguidade, Léo, de que a gente olha que os homens eles vão ser sempre violentos. E aí eu encontrei nesses mitos o mito da virilidade, né? Então, se você olhar aqui no final do livro, nossa, eu acho que são 20 folhas só de pesquisa que eu fiz. Estatísticas e números, eu ia chegar lá. Dados, né? E aí a gente foi olhar lá atrás, quando eu fui fazer essa pesquisa, eu falei, caramba, então quer dizer que essa história de que o homem é sempre violento, que ele tem uma natureza violenta, não é sempre verdade. Que isso foi uma história inventada na antiguidade para que os homens fossem para a guerra. Oh, então era um projeto de Estado, não é? Então, olha só, lá na Grécia Antiga, a gente encontra, né, em estados históricos em que o Estado dizia que um homem que era herói, que era visto como um homem ali verdadeiro, era aquele que morria na guerra. E uma mulher, que era realmente uma mulher verdadeira de fato, era aquela que morria no parto. Nossa, duas situações terríveis. Nossa, que horror. E é isso. E se você olhar a forma como isso foi se desenvolvendo depois, na Idade Média, em que veio a igreja e remodelou algumas questões sem mudar muita coisa, né? Então, a igreja que colocou a mulher naquele lugar sacro, que ela só tinha dois papéis. Ou ela era aquela mulher que era uma vilã, porque ela não queria fazer o papel que Deus assim escreveu para ela. Então, ela poderia ser queimada na fogueira se ela quisesse estudar, trabalhar. Ou a mulher era uma santa. E aí que vem o segundo mito. Então, o primeiro mito da virilidade, que eu falei da violência do homem. Que eu falei que o homem também ele era visto como viril, como sempre pronto para o sexo. Caramba, o homem nunca tem problema. Ele está sempre... Sempre pronto. Sempre pronto. Que impede o quê? A guarda do filho depois, quando ele é pequenininho. Ah, não pode trocar fralda. Ué, mas sempre brigou para trocar fralda, sempre cuidou da criança, agora não pode. São coisas que a gente vê até hoje, chega 2025, que eu falo, eu não aguento mais, é muito sofrimento por uma história inventada, que foi inventada lá no passado. E aí a gente vê a mulher no mito da maternidade, como se toda mulher fosse uma excelente mãe. Infelizmente não é. E por que não é? Porque as mulheres... A sociedade adoeceu como um todo, né, Fernanda? Todo. E hoje a gente vê, né? Eu comecei a minha pesquisa desse livro exatamente conversando com a minha filha, em que ela falou assim para mim, mãe, eu não sei se eu vou casar e ter filho. E para mim foi um choque. Eu falei, caramba,
E por quê, né? Pensei, será que eu traumatizei ela? Mas não, na verdade ela falou, mãe, não sei se vale a pena, a gente vê tantas renúncias. Aí eu comecei a pensar, eu falei, cara, eu não posso nem falar que ela tá errada, porque É, são renúncias, são muitas renúncias. Então a mulher tem que adiar a maternidade para ela crescer na carreira, porque profissionalmente. profissionalmente, Léo, porque a gente vê as estatísticas falando aí que a mulher que chega a ter o primeiro filho, 50% delas são demitidas no primeiro Nossa. filho. Então é muito um dado muito alto, não é? E aí essa geração que tem acesso à educação, porque eu estou falando, claro, da geração que tem acesso à educação mínima, né? Ela já começa a pensar, será que vai valer a pena eu já me casar agora e ter filho? Então ela posterga a maternidade. Sim. E postergando a maternidade, ela também vai arriscar a vida dela numa gravidez futura. E aí a gente encontra movimentos de mulheres que também não querem mais se casar e ter filhos aí para frente, que a gente pode falar sobre isso para frente. Aí outros mitos também que são legais. O mito do amor à família. Aí aquele mito que a gente encontra nessas decisões do STJ mais frequentes, que a mulher não deve ser indenizada, né, por cuidar da família. Então aquela pessoa Absurdo. que sempre cuidou da família não é Sim. Não indenizada. dá trabalho, não. Não dá trabalho. Né? Assim, fica quieta aí, você fez isso por amor e não se paga o amor. E aí fala, caramba, mas são 40 anos, aí acabou o casamento e pronto, o amor se paga com E as amor. mulheres se veem às portas da amargura financeira, profissional, tudo, né, Fernando? É o que a Uma nova frustração geração muito está grande. vendo. Exatamente, Léo, o que a nova geração está vendo. Não sei, né, se você tem filhos ou não, mas a gente vê que essa nova geração tem alguns desafios diferentes no mercado de Muito trabalho, grandes. né? Nossa. Né, Ô, Fernanda, e nessa sua pesquisa, que é uma questão que me incomoda um pouco, para não dizer outro termo, você já sente um judiciário mais sensível a essas reflexões? Olha, apesar da gente ter o protocolo de gênero, ele ainda não é aplicado. Há uma certa resistência do judiciário à Resistência. mudança. Sim, sim. Você tocou num ponto muito, muito legal. Eu tenho alguns amigos que se divorciaram e como é difícil ver seres humanos bons lutando pela guarda do filho. Cara, quem luta pela guarda de alguém, obviamente, não vamos ser poliana, existem situações em que quer lutar para ter benefício, mas existem tantas outras de amor. Eu quero que os filhos fiquem comigo, porque eu vou dar uma educação melhor, eu vou dar mais amor, eu vou. E, olha, encontram paredes de preconceito. Paredes de preconceito, Léo. Paredes de preconceito criadas por esses mitos. Então, o mito de que o homem é incapaz da atividade de Incapaz. cuidado. Nossa. Poxa, quer dizer que ele não sabe dar um alimento? Como é que ele sobrevive? Eu sei que teve uma geração lá dos nossos pais que eles estavam preocupados em quê? Que a gente se alimentasse e Prover a estudasse. casa. É. Isso. Agora, aí a nossa geração ficou mais preocupada em que os filhos tivessem mais qualidade de vida, não é? E o que é qualidade de vida? A gente está com os nossos filhos, a gente poder É. vê-los crescer, a gente poder compartilhar os momentos bons. Então, eu tenho muitos clientes que eles falam, cara, eu só quero acompanhar um jogo de futebol, mas não é o dia da minha visita, eu não posso, sabe? Fernanda, minha esposa tem uma escola. Ela vive isso 7 dias por semana, 24 horas por dia. É muito triste. É É muito muito triste. difícil. E quem paga o maior preço é a criança, que é absolutamente indefesa. A criança paga o preço, o pai paga o preço porque ele não pode paternar, ele é impedido, e ele é Sim. impedido por decisões que não querem olhar com cuidado o caso. E elas são vinculadas, mas o pai nunca cuidou, a mãe cuida melhor. Porque ela foi treinada desde pequena, então vamos deixar o pai cuidar. É E aí, isso aí. Léo, eu vou te falar, eu fui criada pelo meu pai. Meus pais, nos anos 80, se divorciaram. E eu Legal. fiquei com meu pai, meus irmãos. Só que minha mãe sempre em casa tiveram uma relação ótima no divórcio. Então eu entendi que é possível tudo isso. É só dar Sim, chance. Você entendeu? perfeito. É só dar Lindo, lindo, chance. lindo. E é o que a gente quer. A gente quer demonstrar que cada caso é um caso e que a gente tem que retirar todos os véus. A gente está vivendo agora na época da IA, a gente está vivendo na época assim, das neurotecnologias, de tantos avanços. Por que a gente vai se prender a histórias do passado? Não Para pode. quê? Pra quê? Né? Também é. Então, eu só fiz essa pesquisa voltando no passado para responder uma pergunta hoje. Por que que hoje sempre a mulher que fica com a atividade da casa? Ah, porque na minha casa dos meus pais era assim, só que na casa dos seus pais era um outro momento. Até o salário mínimo era Outra época. diferente. É O isso salário aí. mínimo
dava para pagar a conta da família inteira. Hoje a pessoa não sobrevive, não fecha o mês, entendeu? Não, Então a gente vive um momento diferente. É reflexão. verdade. E olha, o Rodrigo da Cunha Pereira, Rodrigo da Cunha, faltou o Pereira, prefaciou assim a sua obra nessas aspas que eu extraio aqui. Trata-se de uma obra reveladora sobre questões de gênero e pressões socioculturais que interferem cotidianamente nas disputas judiciais das várias famílias e seções sob a forma de mitos. Torna-se evidente o quanto pode ser nefasto para as famílias permanecer vinculada a construções sociais do passado, em um mundo novo como o que vivemos, que é justamente o que você traz para a gente, né, Fernando? Não pode, a gente tem que quebrar essa corrente e interpretar tal como temos feito com toda a esteira da nossa vida. É, Agora, a gente está vivendo um momento de paradigma, né, em que a gente está quebrando muita coisa para trazer o novo e deixar para trás o velho. verdade. Bom, o seu sumário está assim dividido, para quem não conhece ainda lá no site da Foco, pode baixar a degustação gratuitamente e conhecer as primeiras linhas de cada um dos parágrafos que eu vou falar aqui. Então, se apaixonando, como não vai ser de forma diferente, comprar o livro da Fernanda. Então, você traz no capítulo 1, brevíssimo esforço histórico do papel da mulher no projeto parental. Me interrompa se você quiser. Léo, eu preciso falar disso. 2, família, mitos e conceitos em torno do projeto parental. Capítulo 3, patriarcado e organização da sociedade e da família. Primeira onda, que é a feminista, segunda onda feminista, terceira onda feminista, a quarta onda feminista, fechando depois a família e o movimento feminista. Acho maravilhosa a sua interpretação. O capítulo 4 vem com as vulnerabilidades da mulher incidentais ao projeto parental. E o quinto começa assim, crise, entre parênteses, maternidade, o corpo feminino e a quem pertence. Tudo isso é fruto organizado da sua pesquisa? É fruto da minha pesquisa com a orientação do professor Carlos Alberto Carlos da Alberto, Maluf. que eu até Isso. cumprimento, acho que ele está aqui conosco e ia falar da apresentação que ele, a apresentação que ele fez ao seu livro. Ah, não, isso foi sob a orientação dele, né, do meu professor, que é maravilhoso, só tenho gratidão, né, e sempre rendo todas as homenagens a ele, é titular da USP, e ele que me orientou as provocações, porque o livro é cheio de provocações, né? Não é aquele livro que você fala, é um livro jurídico, é chato, não. Ele me deu muita liberdade na pesquisa, Léo, para eu encontrar as respostas em outras áreas do conhecimento, na sociologia, na psicologia, na antropologia, até na arqueologia, quando eu falei para ele, mas professor, como é que quem disse que a mulher faz isso ou aquilo? Aonde foi isso? Aí ele falou, Fernanda, então vai procurar isso aí na pré-história, porque é lá que a gente fala das primeiras famílias. Né? Então, eu devo a ele esse incentivo nessas pesquisas, que foi maravilhoso. E o interessante, Léo, é que assim, a apresentação ela é feita pelo presidente do IBDFAM, o Rodrigo da Cunha Pereira, que estava na minha banca. E a apresentação é pelo meu professor, que ele é tesoureiro da DIFAS, que são as duas grandes casas de direito de família no Brasil. Então, a gente une as duas casas para o quê? Para a defesa da família. A defesa do que é mais importante, que é a harmonia, isso que é legal, né? Então a gente tem ambos os nomes olhando para o futuro sem esquecer do passado. É o que a gente está fazendo aqui, né? Trazendo. A gente não pode reescrever uma história sem olhar os erros para reescrever de uma forma diferente, né? E aqui, nesse capítulo que eu falo da vulnerabilidade, né? Eu fiz toda essa caminhada desse sumário para tentar revelar algumas perguntas. Então, eu tinha pergunta, de onde surgiu isso? Será que a mulher sempre teve o papel que tem hoje? Né? Ela nunca trabalhou? E eu encontrei que elas trabalharam em vários momentos. É óbvio que elas trabalharam, porque não eram todas elas que eram mulheres ricas. Só que elas foram invisibilizadas. Algumas foram até grandes estudiosas, como na antiguidade, que eu coloco aqui, mulheres invisíveis. Porque foi o que eu encontrei. Eu falei, gente, eu nunca soube dessas mulheres fantásticas que trouxeram tanto conhecimento para matemática, para física, para filosofia, não é? E aí, aqui nessa parte da vulnerabilidade da mulher, na parte 4, é porque todo mundo me dizia assim, não, Fernanda, as mulheres já são naturalmente vulneráveis. Nasceu mulher, já corre risco. Eu falo, gente, eu até entendo que tem alguns riscos, mas eu não acho que é dessa forma. Eu vou tentar responder essa pergunta. A mulher é vulnerável naturalmente por ser mulher?
Aí eu vou olhar outros países e eu vi que não é em outros países. Então a gente não pode dar uma resposta única, né? Uma vez que a raça humana que permeia o nosso planeta é a mesma. Então são as formas de viver que determinam, Léo. Por isso que eu cheguei aqui no capítulo, que é muito interessante, que eu fui fazendo descobertas. Então eu falo assim, esse livro foi um livro repleto de descobertas para mim. Aqui, quando eu falo da crise da maternidade, o corpo feminino a quem pertence, porque na medida que eu fui fazendo pesquisa, eu fui encontrando que foram inventando histórias para que a mulher sempre gestasse o bebê, que era fazer a maternidade, e depois ela fizesse a maternagem, que são coisas diferentes. Que Sim. maternar, para alguns países, ultrapassa os 18 anos, porque tem país que já coloca o filho para casa para fora dos 18 anos. O Brasil tem filho com 50 anos morando em casa, Ih, os neném estão aí né? para provar isso. Né? Então não acaba nunca a maternagem. E aí eu defendo a paternagem, porque ela é tão importante, a psicologia fala isso, quanto a maternagem, né? E aí, quando eu fui olhar isso aqui, eu falei, sim, a mulher ela é vulnerável, trouxe o conceito de vulnerabilidade que eu não encontrei em obra nenhuma. Eu falei, gente, o que é vulnerabilidade? O que é? Fui ver vários livros maravilhosos, até da editora Foca, que tem alguns, e não achava. Aí eu construir esse conceito de vulnerabilidade e entendi que a mulher ela não é vulnerável, ela está vulnerável. É isso. E E essa, Fernanda, e essa vulnerabilidade que está causando a crise da maternidade. da maternidade. Olha, eu, em outras obras, eu confesso que eu tenho dificuldade, e peço até para o autor, olha, destaca aí para mim como é que os advogados podem se beneficiar da sua obra para advogar, para encontrar caminhos, né? O seu livro é um manual. O seu livro, a despeito do tamanho dele, que é essencial para esse conhecimento, ele é um manual de condução humana, moral, de condução ética perante os tribunais e perante também a própria advocacia. Para mim foi uma grata surpresa receber o seu livro, quando a Roberta trouxe. Falei, Roberta, mitos ancestrais e crise da maternidade. A gente está dentro do direito, Roberta? Na hora que ela mandou a sinopse, eu falei, nossa, que tapa na cara! Que livro maravilhoso, que coisa sensacional. Só posso agradecer, assim como todos aqueles que vão se beneficiar da obra, dizendo, reforçando a importância dele. Mas as palavras finais desse brevíssimo encontro, olha aí, a Paula Morichita, quanta consciência, isso mesmo, Paulo. Esse belíssimo encontro vai ser encerrado por você, para que você jogue mais luz ainda no caminho daqueles que estão na advocacia do direito de família, de sucessões, na docência, muitos professores precisando conhecer isso nos rincões do país, e por que não dizer para todos os operadores do direito, né? Olha, Léo, eu posso falar da seguinte forma sobre o livro. O livro, na verdade, ele vai trazer respostas. Quem busca essas respostas, por que, que o pai sempre fica com a guarda do filho? Por que, que nós devemos indenizar qualquer pessoa que exerça atividades de cuidado, sendo homem ou mulher? Por que, que nós temos que reavaliar a paternagem e a maternagem? Quem quer essas respostas? Porque sofre como eu sofro na vara de família, eu como advogada, e algumas pessoas como partes do processo, alguns psicólogos das suas clínicas que têm que dar resposta para os seus pacientes de algumas questões, né? Alguns psicanalistas, ou então até dentro da sociologia, antropologia, que eu fui buscando resposta em todas as áreas do conhecimento para ver se alguém me revelava o porquê que a coisa é assim. Eu não sou aquela pessoa que aceita. Ah, é assim porque sempre foi assim. Não, eu quero entender a origem para ver se há uma forma de melhorar. Se você está inquieto para descobrir essas respostas, se você quer dar uma resposta diferente para o seu cliente, se você quer mostrar para o juiz que pode haver mudança e que ela precisa, está aqui a obra. Até porque, eu vou te falar, se a gente não provocar uma mudança já, nos costumes da nossa cultura, não haverão mais nascimentos. Aqui eu encontrei na obra um dado que até 2041 nós vamos entrar numa crise econômica e crise previdenciária no Brasil. Tá? Porque no Japão já não vai mais nascer filho em 2050. No Brasil vai morrer mais gente do que nascer. E o que, que vai provocar isso? Morrendo mais gente do que nascendo pessoas, a gente não tem trabalhadores, a economia começa a desacelerar. E a previdência privada vai ser negada para todo mundo. Eu, você e os nossos filhos não teremos aposentadoria. Essa é a revelação. Que isso que me causou também grande preocupação. Porque se a gente não tem aposentadoria, todo mundo trabalha tanto, se esforça tanto para poder descansar, né? Na terceira idade, viajar, não vai poder. Vai trabalhar até morrer, como que acontece no Japão hoje.
Então, a gente precisa mudar os costumes. É um livro que eu penso assim, ou a gente muda os costumes, ou a nossa sociedade vai regredir, como tantos países. Tem aí descrito nos dados que em 2050 o Japão vai começar só a morrer gente e não vai mais nascer e vai desaparecer. É um dado que eu fui buscar, os dados econômicos. Por isso que vários países ao redor do mundo estão vendo com uma extrema direita, com extremas programações legislativas para impedir alguns direitos para as mulheres, achando que isso vai solucionar. Não vai solucionar. Porque é aquela história, Léo, que a gente brinca, não dá para desver. Sabe assim? Depois que eu vi, não dá para Depois que você desver. viu, Depois que a mulher teve o conhecimento e chegou na universidade, não dá para fazer como o candidato a primeiro-ministro do Japão e falar que proibia as mulheres da universidade. Ou então ele também falar que se a mulher não quer ter filho, então tem que ser retirado o útero dela com 24 anos. Ou então em países como Estados Unidos, em que já estão proibindo o acesso a pílulas anticoncepcionais, o que tem dado uma corrida para jovem de 19 anos, homens e mulheres, a fazer vasectomia e laqueadura. 19 anos, 18, 19 anos depois que eles começaram a proibir o acesso a contraceptivos. Então, a gente está vindo numa tomada que o Estado vai ter que olhar para as pessoas. Antes, a gente sempre olhava para a economia. Mas a economia é feita de pessoas, né? Tanto é que a economia é uma ciência social, uma ciência da matemática, da física. E o livro ele trata sobre isso, sobre economia, sobre previdência privada, sobre psicologia, psicanálise, antropologia, sociologia. É sobre conhecimentos gerais, que todo mundo tem que saber. Todo mundo tem família, todo mundo sofre de alguma forma, né? É sobre isso. verdade. Olha, eu fixei aqui, para quem está ouvindo, não está vendo em reprise, enfim, eu fixei o cupom da Fernanda aqui, que é Las Casas 20, para comprar a obra no site da Editora Foco com 20% de desconto. E esse item específico, curiosíssimo, da baixa natalidade e crise econômica e previdenciária, começa na página 146 da obra. Para quem está vendo, está aqui. E é, com certeza, um convite a essa reflexão de âmbito geral. Eu gostaria de agradecer também e frisar a presença do doutor Carlos Alberto Dabos Maluf, que fez a apresentação dessa obra, esteve presente na banca examinadora da doutora Fernanda, e, claro, convidar todos a conhecer essa obra magnífica lá no site da Editora Foco. Fernanda, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi um dia iluminado, encerramos magnificamente esse dia 13 de outubro de 2025 com a sua majestosa presença aqui para a gente, com tanta alegria, tanto empenho, tanto vigor na defesa dessa causa. Olha, vai para minha mesinha de cabeceira, vou ler esse livro essa semana. Obrigado Legal, por fazer brotar esse interesse ainda maior sobre o tema para mim. Muito Nossa, eu que obrigado. agradeço a Foco por acreditar na obra e parabenizo, porque todo dia é um lançamento maravilhoso novo, né? Que o meu carrinho tá ficando sempre cheio, sempre Que cheio. bom! Que bom! Ai, Fernando, obrigado pela sua atenção. Continue com o seu trabalho maravilhoso. Que venham outras edições dessa obra linda. E para aqueles que nos acompanharam, fiquem com Deus, com saúde e até o nosso próximo encontro. Obrigado, Obrigada, Fernanda. querido. Tchau, Grande tchau. abraço.